Se o PT, ele tem presença em tantos setores da sociedade, por que é tão dependente da figura suprema do Lula? Por que aparentemente depois do Lula não vai surgir mais nada à altura? O que aconteceu? O que deu de errado? A produção de uma figura carismática não tá associada a você ter muitas raízes em muitas áreas. Você pode, por exemplo, ter, sei lá, 1000 intelectuais no seu bolso e não ter uma figura carismática que se torne presidente. Mas você pode... não é meio absurdo não terem tido nenhuma figura carismática? Não, eu não acho absurdo, porque eu acho que são coisas distintas. Você pode dizer, mas uma figura dessas poderia ter saído daí e tal. Mas aí tem várias coisas. Essa figura carismática é rara de se encontrar. Se você for observar figuras carismáticas mesmo, nos últimos tempos no Brasil, a gente teve pouquíssimos, tá contado no dedo. Figuras grandes, muito grandes, que chegaram a se tornar presidentes ou tiveram grandes chances de se tornarem presidentes. Você tem o Lula, o Bolsonaro, o Fernando Collor e o Brizola. É isso. Nossa. Mas não é? Um dos fatores, por exemplo, que eu acho que o PT tem uma dificuldade enorme de equacionar é justamente o líder querer. Então, o Lula é um cara que muita gente fala disso dele, que ele abafa... Exato, ele abafa talentos possíveis que sairiam ali. É só o cara, ele é muito centralizador. Então, isso dificulta um pouco. Eu acho que a direita não carece, não digo de pessoas carismáticas, porque eu acho que o único cara grande, carismático, assim, é o Bolsonaro. Depois do Bolsonaro é o Nicolas, depois do Nicolas é o Arthur Duval. Quais são os outros fatores que tu acha que são importantes para que essas figuras carismáticas ascendam? Além da permissão do líder supremo. Como o carisma é algo que depende muito de imagem e de uma comunicação que se faça diretamente com o público e tudo mais, talvez a fragilidade da estrutura da direita favoreça o carisma, junto com uma internet, junto com um gigantesco holofote. A presença de grandes holofotes para que essas pessoas se tornem expressivas e também um tipo de discurso muito mobilizador, que é uma coisa que os partidos políticos têm perdido no Brasil. Então, quando você tem discursos, um discurso muito amarrado, institucional, que não propõe coisas assim que chamam a atenção, o carisma acaba se esvaziando, né? Por exemplo, você pegar uma pessoa carismática que se comunique bem, o Arthur. Mas se você colocar o Arthur para defender um programa de governo escrito pelo marqueteiro do PSDB, 90% do carisma dele irá embora, porque ele vai defender coisas muito chatas. Aí você pode dizer, mas ele pode defender coisas muito chatas de uma maneira interessante. Pode. O cara vai tentar forçar a barra. Mas tem algo no teor do tipo de pauta que se quer colocar que favorece ou desfavorece o carisma. Assine Valete Plus da Espectro Cinza ou morra na ignorância. E você ganha uma revista.